Vamos falar de liderança. Você é um líder, se influencia pessoas. Nós queremos nessa mensagem falar sobre a influência que algumas pessoas trazem no âmbito de igreja. Nós estamos meditando em Tito, né? Acerca da influência desses líderes da igreja. Nós já vimos acerca dos líderes aprovados e queremos ver agora sobre um outro grupo. Infelizmente são o grupo dos líderes reprovados por Deus. O que eles ensinavam na igreja? Qual a influência que eles exerciam na igreja? Será que eles eram falsos líderes, líderes reprovados na verdade, mas eram líderes porque influenciavam pessoas, e o fato deles influenciarem, será que por eles serem falsos, eles influenciavam muitas ou poucas pessoas? Nós queremos ver também a motivação que eles estavam exercendo essa influência na igreja, as consequências que havia trazido para a igreja e o que os líderes aprovados deveriam fazer então com eles. Nós já vimos acerca das qualificações dos líderes que Deus aprova, que Deus estabelece. Quais são agora as características desses líderes reprovados por Deus? Antes de nós lermos em Tito, capítulo 1, do versículo 10 em diante, é importante lembrarmos que desde o momento que o apóstolo Paulo esteve em Creta até o momento de escrever a carta a Tito, se passaram apenas 3 meses. Esse é um conceito muito triste, né? Assim, que leva muito tempo para você construir algo e ele é desfeito rapidamente. Em 3 meses só, nós veremos aqui o estrago que estava na igreja. Então, acompanhe, se você não tiver Bíblia, se tiver, acompanhe na sua Bíblia aí. Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu vou ler alguns versículos e vou comentando eles, ok? Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinos falsos têm desviado pessoas, famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Pessoas rebeldes estavam ensinando doutrinas falsas na igreja. Eles eram os verdadeiros anarquistas, se rebelavam contra qualquer autoridade, seja ela social, seja ela religiosa. E talvez você já ouviu nos nossos dias hoje essa frase aqui, ó, por uma educação que nos ajude a pensar e que nos ensine a obedecer. É interessante que parece ser uma frase bonita e bela, mas o perigo dela é essa a suposta insubordinação às autoridades. O conceito de autoridade foi estabelecido por Deus. Então, no caso dessa frase, é uma educação que ensine a pensar, mas também a se submeter às autoridades, obedecer às autoridades. É isso que Deus espera de nós. Essa hierarquia funcional nos relacionamentos, como homem e mulher, não tem um mais importante que o outro, mas existem funções diferentes. Na igreja, da mesma forma, o pastor não é mais importante que a igreja. Ambos são iguais perante Deus, ambos foram comprados pelo sangue de Jesus. A diferença é que existem funções diferentes para o pastor, para os presbíteros, para a congregação. Então havia na igreja anarquistas rebeldes que, ao invés de submeterem a palavra, ao invés de submeterem a liderança do apóstolo Paulo, de Tito, eles se levantavam contra a palavra, contra as autoridades que Deus havia estabelecido na igreja. Esses homens aqui, eles davam muita importância aos mandamentos humanos. Eles davam muita importância às regras humanas, aos preceitos humanos, ao invés de serem fiéis à palavra de Deus. Eles defendiam que para agradar a Deus, além da fé em Jesus, também era necessária a circuncisão. Não é de agora que as pessoas têm esse pensamento. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Posso fazer uma tatuagem? Não devo fazer tatuagem. Posso beber? Não posso beber.
Posso ir numa festa do peão? Não posso ir na festa do peão. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Preste atenção, irmão. Não há nada que eu e você possamos fazer para agradar, satisfazer a Deus, porque Jesus já satisfez a justiça de Deus ao morrer na cruz no nosso lugar. Então, por estarmos em Cristo, aquele que agradou a Deus, nós já satisfazemos a Deus pela justiça de Jesus Cristo. Eu gostaria de ver 3 textos nesse sentido. O primeiro é de 2 Coríntios, que diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Um outro texto mais claro é Romanos 3:22, diz: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Qualquer pessoa que coloque a sua fé em Jesus, ele é declarado justo perante Deus, ele agrada a Deus. E o terceiro texto é de Gálatas, que diz: e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus, em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Veja, não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras, não vem daquilo que nós fazemos, para que ninguém se glorie. Enquanto os líderes aprovados se colocam debaixo da palavra e proclamam a palavra, os falsos líderes se colocam, se insurgem contra a palavra. Eles acrescentam a palavra, eles também diminuem a palavra, eles vão além da palavra, eles não permanecem na palavra. Os falsos líderes acabam influenciando pessoas com seus falsos ensinos. E talvez nos nossos dias seria mais ou menos como as ameaças, né, que algum líder pode fazer para que as pessoas permaneçam na igreja dele, que não é dele, é do Senhor Jesus, no qual ele exerce uma função de pastoreio lá, mas o pastor daquele rebanho é o Senhor Jesus. Então, nós não queremos e não devemos ser uma igreja com um jugo de religião pesado sobre as pessoas, porque o jugo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. O sistema religioso é pesado, é de regras, de mandamentos humanos, e o jugo de Jesus é de graça, é de verdade. O evangelho simples que transforma. Não o faça ou não faça, mas o glorifique a Deus, o ame a Deus, ame o próximo. E aí esses líderes estavam na igreja ensinando doutrinas falsas, acrescentando a palavra, dizendo que era necessária a circuncisão. E a urgência, conforme nós lemos aqui, que os líderes aprovados deveriam fazer os falsos líderes se calarem. E é interessante que essa palavra, faça-os calar, é colocar uma mordaça, era uma palavra usada para colocar mordaça na boca de cães ferozes. A urgência é que eles estavam influenciando, destruindo famílias inteiras. Pessoas estavam sendo arrastadas por esse falso ensino. E o objetivo deles era encher os seus próprios bolsos. O motivo que os levava era a ganância. Conforme nós vimos, eles estavam interessados não no bem das pessoas, mas nos bens que elas possuíam, no que elas tinham para dar para eles. Os líderes reprovados não querem servir a igreja, querem usar a igreja para os seus próprios fins.
Os líderes aprovados querem que as pessoas cresçam na fé, amadureçam, sejam semelhantes a Jesus, vivam para a glória de Deus no sofrimento ou fora do sofrimento. Esse é o objetivo dos líderes aprovados. Quero que você pense comigo agora. Os falsos mestres, eles eram rebeldes, eles ensinavam o erro, eles eram gananciosos. A pergunta é: por que eles conseguiam influenciar tantas pessoas? Por que pessoas rebeldes que ensinam algo errado, que o objetivo é a ganância, conseguem influenciar tantas pessoas no meio da igreja? Sabe por quê? A dificuldade que os líderes aprovados teriam era o caráter dos próprios cretenses. Olha o que diz o versículo 12. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. A dificuldade dos líderes aprovados em proteger aquelas famílias, em cuidar daquelas famílias, era o próprio caráter dos cretenses. O caráter dos cretenses era solo fértil para o falso ensino. Eles eram mentirosos, ou seja, pessoas que enganavam e eram enganadas. Eles eram cruéis, eles eram pessoas comilões e preguiçosos. Um comentarista chamado William MacDonald, ele diz o seguinte, que os cretenses eram alérgicos ao trabalho e viciados em glutonaria. As pessoas pensavam em si, não no próximo. Os cretenses eram verdadeiros cretinos. E aí vem o falso ensino e arrebanha, arrasta, influencia um grande número de pessoas. Quando nós vemos pessoas sendo enganadas em algumas dito igrejas, instituições que carregam o nome da igreja, a gente fica com pena, né? Inicialmente, a gente fica com dó, como que a pessoa pode dar tudo que ela tinha para lá. Como que ela pode, enquanto ela está empobrecendo, aqueles líderes estão enriquecendo? Como que pode isso acontecer? Mas o fato é que existe uma correspondência no coração dessas pessoas. O coração delas está interessada em algo que aqueles líderes estão oferecendo. Elas não estão porque elas querem simplesmente serem enganadas, elas estão ali também porque elas são gananciosas, querem obter mais. Eu vou entregar 100 para obter 1000. Eu quero dar um carro velho para obter um carro novo. E aí elas querem, então, através desses interesses ocultos, satisfazer os seus próprios desejos. Os líderes aprovados deveriam fazer o quê nesse contexto da igreja? Deveriam confrontar o erro e encorajar a maturidade cristã. Versículo 13 e 14 diz: isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Os falsos mestres já haviam se desviado da verdade, já estavam no erro, no engano, e para ser uma igreja madura, para ser uma igreja sadia na fé, além dela ter líderes aprovados, que exerçam a sua função de confrontar o erro, de se posicionar, de falar, de confrontar, de fazer calar os falsos mestres, por outro lado, a igreja deve parar de dar ouvidos ao falso ensino. O bom presbítero, ele não fica calado diante do erro teológico. O bom presbítero confronta o erro. A preocupação do líder aprovado, enquanto embaixador do rei, é ser fiel à mensagem do rei. Aquilo que Deus transmitiu. O bom presbítero vai levantar a voz. Ele vai também se preparar para o rebote que os falsos líderes farão contra ele. Mas já o falso profeta, ele não está preocupado com a fidelidade. O falso profeta, ele está preocupado com a popularidade, com o que as pessoas vão falar dele. Então a igreja, diante da ação dos líderes aprovados,
ela deveria parar de ouvir o falso ensino que é contra a verdade. Se nós queremos ser uma igreja madura, se nós queremos ser uma igreja sadia, nós precisamos tomar uma decisão. Qual a voz que nós vamos ouvir? A voz que vem do céu ou a voz que vem da terra? Os mandamentos de Deus ou os mandamentos dos homens? A palavra de Deus ou a palavra dos homens? Nós precisamos tomar uma decisão de ter mais Bíblia e menos BBB. Mais meditação bíblica e menos mídias sociais. Todo esse objetivo dos líderes aprovados é para que a igreja seja sadia na fé. A igreja amadureça. E aí o texto termina dizendo o seguinte: para os puros, para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Esse texto aqui parece, eu tive dificuldade de compreender ele à luz do contexto, né? Para os puros tudo é puro, para os impuros e descrentes tudo é impuro. O que esse texto quer nos ensinar? Esse texto quer nos ensinar que Jesus nos libertou para a liberdade, mas os falsos mestres distorcem o ensino. Você já ouviu aquela expressão, a beleza está nos olhos de quem vê? Né? O problema, à luz do contexto de Tito, que envolvia circuncisão, que envolvia os alimentos, né? O problema não era as marcas no corpo ou que os alimentos que entravam no corpo. O problema era aquilo que saía. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia mostra que o nosso coração é impuro, né? E tudo que contamina o homem é o que vem aqui de dentro, já vem aqui do coração, não é o que entra, mas é o que sai aqui pela boca. É isso que contamina o homem. Jesus falou, deixou isso muito claro lá em Marcos capítulo 7. Então é muito provável que o que Paulo está falando aqui, nesse contexto, talvez de comida, né? Para os puros tudo é puro, eu posso comer para a glória de Deus, enquanto os religiosos se preocupam muito se esse alimento aqui eu posso comer ou aquele ali eu não posso, esquecem que Deus criou tudo para a glória dele, né? Para o bem das pessoas. Então, Jesus ele nos liberta para essa liberdade e a gente pode contemplar a vida com este olhar. Nós somos livres agora para amar ao Senhor, para glorificar a Deus. As regras, elas são insuficientes para nos salvar, as regras são insuficientes para nos transformar. Santo Agostinho, uma vez falou, ame a Deus e faça o que você quiser. Então, se o nosso motivo é honrar ao Senhor, é glorificar o Senhor, se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, amar a Deus, eu posso ter a vida que eu desejar ter, porque a vida que eu desejo ter é uma vida para a honra e glória de Deus. Jesus nos libertou para a liberdade e isso não é um cheque em branco para a libertinagem. Eu não vou fazer o que o meu coração deseja. Eu não vou fazer aquilo que dá prazer a mim, mas não promove a glória de Deus. Então, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus viverão para a glória de Deus. Com circuncisão ou sem circuncisão? Para os puros, tudo é puro. Para os impuros e descrentes, tudo é impuro. Os falsos mestres, impuros, descrentes, que têm a consciência corrompida, que são hipócritas, incoerentes no modo de vida, que são detestáveis, desobedientes, inúteis, não servem para fazer nada de bom, eles se contrapõem, então, ao ensino verdadeiro, aos líderes aprovados, e esses homens acabam influenciando pessoas dentro da igreja. Para nós resumirmos esse texto aqui,
Como que a gente pode resumir? Nós podemos resumir da seguinte forma, que uma igreja madura tem líderes qualificados que servem a igreja, se posicionando diante dos erros teológicos. Eles não ficam calados. Eles preservam o ensino da salvação pela graça e da liberdade cristã para a glória de Deus. Uma igreja madura tem líderes qualificados que servem a igreja se posicionando diante dos erros teológicos e assim eles preservam o ensino da salvação pela graça e da liberdade cristã para a glória de Deus. O que nós devemos fazer à luz daquilo que nós ouvimos? Em primeiro lugar, aprender a verdade. Precisamos ser obreiros aprovados que manejam corretamente a palavra da verdade. Devemos preparar líderes para exercer a função de liderança na igreja, segundo os requisitos que Deus estabeleceu. E em terceiro, viver a simplicidade transformadora do Evangelho de Jesus. O que é o Evangelho de Jesus simples? É o próprio Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz. E nós precisamos só de Jesus. Nada mais, só Cristo. Não é Jesus e mais circuncisão. Jesus e mais alguns certos alimentos. É só Jesus. Não é Jesus e mais as regras que nós fazemos. É só Jesus. Não é Jesus e mais a tradição. É só Jesus. A simplicidade transformadora do Evangelho de Jesus. As regras não salvam, as regras não transformam. Mas Cristo sim. Cristo salva. Cristo transforma. Que Deus nos ajude a aprender a verdade, preparar líderes e viver a simplicidade do Evangelho que transforma. Que Deus te abençoe, esteja sobre você, a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, e que nós possamos de fato participarmos e trabalharmos para que a igreja que nós fazemos parte seja uma igreja madura, sadia na fé, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.